que nessa noite vai nos abençoar com a palavra do Senhor sobre a sublimidade do amor no serviço. Boa noite, amada igreja. Prazer poder, mais uma noite, estar aqui, ser usado por Deus como instrumento para edificação, exortação, para o crescimento da amada igreja. Muito bom rever irmãos tão amados, tão queridos. Então, estou hoje à noite, com minha esposa, Larissa. Ela veio, ontem não pôde chegar, graças a Deus está conosco hoje. E também minhas duas filhas, Acredito que alguns irmãos já conheciam Júlia, mas talvez não conhecessem Marina. Então, quero agradecer a Deus por essas duas filhas. E também minha esposa está grávida, no 7º mês, chegando aí mais um filho para compor aí o time, para que Deus possa usar. Estejam sempre orando para que Deus use minhas filhas, use todos eles para que a obra do Senhor continue até o momento onde Cristo voltar. Então esteja orando sempre por nós, precisamos e carecemos demais. Nós vamos seguindo aquele mapa que eu disse para a amada igreja ontem. Nós falamos que temos um bom percurso a percorrer. Nós estamos trabalhando a partir de 1 Coríntios, e estamos trabalhando em blocos. Como assim? Então, nós não temos como em 3 dias, em 4 pregações, fazer uma exposição de cada seção do livro, cada parágrafo. É um texto riquíssimo, belíssimo. Então, eu decidi trabalhar alguns blocos maiores para que os irmãos entendam e construam uma percepção correta a partir da temática que nos foi proposta. Então, ontem, basicamente, nós trouxemos a estrutura de 1 Coríntios, capítulo 1 até o capítulo 4. E nós estivemos mostrando o quê? Para os amados irmãos, fazendo um rápido panorama. Nós estivemos mostrando que, na teologia do apóstolo Paulo, há uma grande ênfase para comunidade, para unidade, para comunhão. Quando Paulo escreve para esta igreja, ele faz questão de mostrar para a igreja que divisão, sectarismo, brigas, contendas que existiam, Paulo foi informado isso. Tudo isso acontecia porque a igreja não entendia a obra de Cristo Jesus na cruz. Nós vimos que o apóstolo Paulo vai mostrando que Cristo morreu na cruz para unir judeus e gentios, unir gregos, unir todos os povos ao redor da sua cruz. Então a obra de Jesus é uma obra de unidade, independente das nossas diferenças culturais, independente das diferenças raciais ou coisas do tipo. A grande beleza da igreja é justamente uma vida em comunidade, mesmo sendo nós diferentes. E eu vou trabalhar um pouquinho esse aspecto hoje. E nós tivemos visto que pelo menos 4 aspectos dificultam bastante este convívio pacífico, esta comunidade abençoada. Quais foram os 4 aspectos? O primeiro, como eu acabei de mencionar, é quando uma igreja não é rica em teologia, quando uma igreja se volta apenas para práticas éticas e morais e não tem solidez teológica, esta igreja se perde. É questão de tempo. Nós precisamos ter um entendimento correto da cruz de Cristo. E eu mencionei para os amados irmãos que entender Jesus, entender a identidade de Cristo e entender a sua obra nos ajuda a entender a nossa função e o nosso lugar dentro do corpo.
Então, o primeiro aspecto é este. Nunca acreditem que a igreja ela será robusta, saudável, apenas a partir de práticas éticas e sociais. Isso não existe. O que nos une é o Evangelho. O que nos une é doutrina, é teologia. Então, nós precisamos tanto exigir de nossas lideranças que exista uma teologia sólida sendo pregada nos púlpitos, quanto reconhecer quando isso acontecer, quanto valorizar quando isso acontecer, porque nós somos um povo que gostamos de cobrar, mas somos um povo difícil de reconhecer. Temos dentro da nossa natureza pecaminosa algo que nos faz muito exigentes, mas temos uma dificuldade enorme de dizer muito obrigado por verdades que enriqueceram e aperfeiçoaram a igreja. Então, o primeiro aspecto é um aspecto teológico. O segundo aspecto que nós vimos, infantilidade na igreja de Corinto. Paulo diz, olha, eu gostaria de dar para vocês um alimento mais sólido, mas o que acontece? Vocês não desenvolveram. Vocês ainda são crianças em Cristo. São crentes. Lembra que o apóstolo Paulo, logo no primeiro capítulo, nos primeiros versos, ele faz vários elogios para a igreja de Corinto. Ele diz, vocês compõem a igreja de Cristo, a igreja de Deus, é um povo agraciado por Deus, mas é um povo infantil. E quando nós caímos dentro deste aspecto da infantilidade, o que acontece? Nós começamos a brigar uns com os outros pelo brinquedo. Nós começamos então a dizer, é meu, e o outro diz, é meu, e a minha opinião é a mais importante, e se eu não sou ouvido, eu bato os pés, eu faço bico, e eu faço contendas, eu faço arranjos, eu vou mudando, eu vou fazendo grupos, tudo para que a minha ideia prevaleça. Exatamente o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E o que isso evidencia? Infantilidade. Meus irmãos, nós precisamos, dia a dia, pedir para Deus, não apenas na vida da igreja, mas na vida de cada um de nós, líderes, pastores. Senhor, tira a infantilidade do meu coração. Arranca essa infantilidade e me dá maturidade, me dá crescimento, que eu possa agir como um homem e uma mulher do Senhor, e não como crianças em Cristo. Então é um aspecto que divide a igreja. Nós vimos também um terceiro aspecto importante mencionado por Paulo, a partir de 1 Coríntios 3, onde Paulo nos diz, um fator que divide a igreja é falta de sabedoria de Deus. Lembra que o capítulo 2 é todo sobre sabedoria. E é um contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer, quando vocês foram fundados, lembra que a igreja foi fundada a partir de Paulo, quando vocês foram fundados, não foram fundados a partir da sabedoria do mundo. Eu não cheguei para vocês com este conhecimento que o mundo aplaude, com o currículo Lattes que o mundo valoriza. Eu cheguei com o evangelho. Foi o evangelho que converteu cada um de vocês, transformou cada uma das vidas de vocês. E Paulo está dizendo, olha, quando nós nos voltamos para um conhecimento, uma sabedoria a partir do mundo e não a partir de Deus, nós dividimos a igreja. Nós começamos a ter problemas com a igreja. Então, o que o texto basicamente nos exorta é falta de sabedoria em Deus, e nós poderíamos dizer intimidade com o Senhor, porque o que é que dá sabedoria a um crente? É intimidade, é leitura bíblica, é responsabilidade em igreja, é serviço na casa do Senhor, é participar de cultos, é ler minha Bíblia constantemente. Então, tudo isso vai me transformando, vai me moldando e vai fazendo com que as minhas ideias, às vezes vistas pelo meu espelho, que parecem ser tão belas, elas possam ir sendo transformadas pelas ideias do Senhor. Ou seja, na igreja não deve prevalecer a minha opinião, na igreja deve prevalecer a sabedoria de Deus. E juntos nós nos construímos, edificamos, abençoamos uns aos outros. Esse foi o terceiro aspecto. E nós vimos, meus irmãos, um último aspecto ainda em 1 Coríntios capítulo 4. São 4 textos que citam Apolo,
Paulo, Cefas, Jesus. Temos 4 textos nos primeiros 4 capítulos. E nesse 4º capítulo nós percebemos basicamente que o apóstolo Paulo vai dizer: vocês não entenderam a dignidade de vocês. Vocês estão brigando por coisas tão pequenas, quando na realidade tudo é de vocês. E ele vai dizer: olha, sabe Paulo, sabe Apolo, sabe a morte, sabe a vida, sabe a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, tudo é de vocês. Então, por que vocês estão se colocando dentro de um grupo, dentro de um partido, lutando pelo que é de vocês, se no final das contas tudo é de Deus? E se tudo é de Deus, tudo é de vocês. E ele diz: vocês mesmos são de Cristo e Cristo de Deus. Então, meus irmãos, quando nós olhamos e percebemos a igreja, nós devemos ter esse olhar de que tudo é meu. E quando a gente trata a igreja como se fosse minha, eu valorizo mais, concordam? Eu cuido bem mais. Quando eu olho para a igreja simplesmente como se fosse responsabilidade dos outros, eu simplesmente vou quando eu quero, faço como eu quero, vou servindo do jeito que eu bem desejo. Mas quando eu entendo, é meu, esse irmão é meu, esse líder, esse pastor, esse diácono, esse professor de escola bíblica dominical, são meus. Então isso vai fazendo com que a gente invista neles, os ame, e como o pastor Elton colocou tão bem hoje, inclusive cantando, faz com que nós tenhamos a responsabilidade de cuidar, exortando, abençoando, trabalhando para ver o crescimento daquela pessoa. Basicamente o que Paulo diz: tudo é de vocês. Abram os olhos, percebam a dignidade que Deus nos dá, o privilégio que Deus nos dá. Trabalhamos basicamente isso. Hoje eu quero avançar e trabalhar com os amados irmãos um segundo bloco. Qual seria o segundo bloco? Eu quero avançar com os irmãos agora para o capítulo 12, 13 e 14. Um grande bloco. Nós não temos como trabalhar todo o bloco, mas eu quero trabalhar algumas ideias, principalmente a partir do capítulo de número 12. Então, estamos saltando do 4 para ir para o capítulo de número 12. Então, abra aí sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 12, e vamos juntos fazer uma construção teológica que esperamos que agrade a Deus. Quero indicar um livro para os amados irmãos. Acredito que esse livro pode acrescentar na discussão que iremos fazer hoje, que é a discussão dos dons espirituais. É um livro do Thomas Schreiner sobre a perspectiva cessacionista. Quando a gente fala de cessacionismo, é porque existe continuismo, os dons carismáticos continuaram. Então, todo crente acredita que alguns dons continuaram. Todo crente. Então, todo crente tem um quê de continuista. Todo crente. Então, quando nós falamos de cessacionista, são alguns dons específicos que nós entendemos que cessaram. Por exemplo, o apostolado. Nós entendemos, não existem mais apóstolos nos nossos dias. Então, existiram dons para determinado momento, contexto histórico, de acordo com o plano de Deus. Deus tem um plano, dentro desse plano ele vai desenvolvendo o seu trabalho a partir de dons necessários a determinada época, determinada cultura. Os irmãos já perceberam, por exemplo, como nós temos no livro de Atos tantas vezes sendo dito: e houveram sinais, prodígios. Por que você tem tanta ênfase sobre isso? Quando você vai para os evangelhos, você tem uma ênfase muito grande sobre demônios aparecendo, se mostrando. Por que você tem essa ênfase? Então, é a maneira do plano de Deus se desenvolver. Então, nós entendemos que alguns desses dons cessaram. E, inclusive, dons como dons de língua, dons de profecia e coisas desse tipo. Nós entendemos que, com as escrituras em mãos, alguns desses dons não fazem mais sentido para os nossos dias. Ele é um livro curto, mas eu acredito que é um dos livros mais didáticos que nós temos recentemente. Um livro que foi publicado em 2019, final de 2019, aqui no Brasil, e que vale a pena. Você não vai concordar com tudo, eu gosto de dizer que você só concorda com tudo com a Bíblia, quando você interpreta de maneira certa. Aí você concorda com tudo. Então você vai aqui, mas vai trazer muitos insights, muito legal. Acredito que você vai ser enriquecido, tá bom?
Não trouxe nenhum, não estou vendendo, não. Isso aqui é meu e eu não dou. Né? É para você realmente comprar e correr atrás de conhecimento. Conhecimento é ouro em pó. E crentes precisam investir aí em leituras todo ano lendo, estudando, crescendo, aperreando o pastor, não estou entendendo, pastor, me ajuda. É assim mesmo, né? A gente vai crescendo. Então fica aí a perspectiva para os amados irmãos. Então, o que é que eu quero desenvolver a partir de 1 Coríntios 12, 13 e 14? Eu quero desenvolver o seguinte: ontem nós falamos muito sobre unidade, não foi? Muita ênfase na unidade e o quanto a divisão, ela atenta à obra do Senhor Jesus Cristo. Trabalhamos isso. Hoje eu quero desenvolver mais essa temática dizendo o seguinte: unidade não é uniformidade. Quando nós falamos que a igreja precisa estar unida, nós não estamos dizendo que dentro da igreja todas as pessoas precisam ser iguais. Justamente porque nós temos, meus irmãos, e eu vou mostrar isso para os irmãos, pessoas de diferentes culturas, criações, nasceram em ambientes diferentes, foram dotadas de maneira diferente, têm profissões diferentes, as suas experiências são únicas, são suas, as minhas são minhas, e tudo isso forma o seu eu, forma você, e você foi colocado numa igreja local. E por que isso aconteceu? Porque Deus quer que você contribua de uma maneira única. Tem certas coisas na igreja que só você pode fazer, e foi Deus que colocou você lá. Isso não significa que eu sou insubstituível. Isso não significa que a igreja depende de mim. Então, sem a minha pessoa, a igreja vai minguar, a igreja vai desaparecer. Tem 2.000 anos de igreja, tá bom? Então, você tem 2.000 anos de vida? Não, né? Pois a igreja tem 2.000 anos. Então, a igreja existe muito antes de você. E se Cristo não voltar, você morre e a igreja continua. Só esta igreja tem 42 anos, só essa igreja. Esses dois aqui fui eu, né? Tem 40, antes de mim, 40. Olha o tamanho do trabalho dessa igreja. Então, meus irmãos, quando nós temos essa percepção, isso nos humilha, nos coloca no nosso devido lugar e nos faz pensar: eu sou apenas um cooperador, eu sou apenas um colaborador, a igreja é muito maior do que eu, a igreja é grandiosa. E então, nessa perspectiva que nós queremos trabalhar, que nós precisamos enxergar diversidade e pluralidade como bênção. Nós precisamos começar a ter uma visão maior acerca da igreja do Senhor Jesus. Eu sei que a palavra pluralidade é muito desgastada, mas eu sou tentado a dizer que o nosso maior problema é com o pluralismo, que é um problema filosófico. Mas a pluralidade é a diversidade. E a diversidade é rica dentro da igreja do Senhor Jesus. É basicamente isso que a gente vai construir. Tendo entendido isso, eu quero começar te dizendo o seguinte. Eu quero começar dizendo que Deus nos concedeu dons. Isso vai estar muito claro aqui em 1 Coríntios 12. E qual o propósito desses dons, pastor? Qual o propósito dos dons? Se a gente não entende isso, a nossa leitura a respeito dos dons sempre vai ser viciada. Sempre vai ser uma leitura equivocada ou individualista. Então, nota como isso vai te ajudar e amplia a tua maneira de perceber. Nós temos no Novo Testamento pelo menos 3 listas de dons. Pastor, significa que isso é exaustivo. Todos os dons que existem a Bíblia mencionou, certo? Não. O propósito não é esse. Mas o propósito é nos mostrar alguns dons que Deus utilizou em determinados contextos e que vai utilizar outros em outros determinados contextos. 3 listas. Basicamente, a lista de Romanos, nós temos uma lista em Efésios e nós temos a lista em Coríntios. Então, basicamente, 3 listas de dons. Por que isso é importante? Porque existe algo além do dom, ou além daquelas categorias, né? Apóstolos, profetas, mestres, além da relação de dons, existe um detalhe que precisa ser entendido para que a gente entenda dom. Se isso não for dito, a gente vai direto para os dons e começa a criar confusão. Então, nota,
Nota como nós somos tendenciosos para a divisão. Nós percebemos os dons que Deus deu e nós nos dividimos por causa dos dons. Deus traz dons para a igreja, abençoa a igreja, e muitas das vezes nós nos dividimos justamente pela capacidade que Deus nos deu, pelo ofício que Deus nos fez ocupar, ou coisa desse tipo. Então, deixe-me notar algo em comum nas 3 listas, tá bom? Para que você possa construir comigo. Primeiro, vai para Romanos 12. A gente vai voltar aí para 1 Coríntios 12, tá bom? Eu só estou querendo mostrar para você esta construção, porque ela é importante para entender 1 Coríntios 12. Romanos 12. Eu vou me restringir a falar só dessa seção aqui, a partir do versículo 3, porque Deus tem me dado a honra de ser professor de Romanos no seminário. Aí você tem muita informação do livro, né? Mas eu vou ficar só aqui, porque eu não estou querendo entregar o livro, não. Romanos 12, versículo 3. Nota que talvez tenha um subtítulo em Romanos 12, né? A nova vida, tem escrito aí, talvez. Então, ele está falando agora da vida daquele que foi justificado. Como é que o justificado reage? Como é que o justificado vive? Então, nota aí comigo a partir do versículo 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nota, o que nos faz olhar para nós de maneira moderada é a medida da fé. É a tua teologia, é a tua percepção a respeito do que Deus está fazendo em você e daquilo que você recebeu. Isso faz com que você olhe para os seus dons e você diga, olha, o que eu recebi é de acordo com a medida da fé que Deus me deu. E isso me coloca no meu devido lugar. Continuando o texto, versículo 4. Porque assim como num só corpo, olha a linguagem da igreja como corpo, que é basicamente a linguagem de 1 Coríntios 12. Temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Muitos membros com funções diferentes. Unidade, um só corpo, mas diversidade. Está percebendo? Continuando. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. E este finalzinho do versículo 5 é riquíssimo. E membros uns dos outros. Membros uns dos outros. O que significa? Significa que se você está no mesmo corpo que eu, então você é um membro que me abençoa. Você é membro, a cabeça é membro da mão. A mão é membro também da cabeça, faz parte da mesma estrutura. Por isso nós prestamos conta uns aos outros. Nós tomamos satisfação uns com os outros. Por quê? Porque não existe autonomia na igreja do Senhor Jesus. Eu quero que você perceba isso. Olha como ele continua. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, o dom é dado pela graça, é imerecido, é presente do Senhor, por isso não dá para se orgulhar, que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Agora nota a continuidade, versículo 9 e 10. O amor, nós não estamos falando da sublimidade do amor. Depois de 1 Coríntios 12 tem o quê? 13, que é sobre o amor. Depois dos dons, nota a estrutura. Logo após os dons, ele faz questão de ir para o amor. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Ele aqui basicamente me explica o que é amor sem hipocrisia. O que é amor sem hipocrisia? Amor sem hipocrisia é detestar o mal e se apegar ao bem. Amanhã a gente vai falar sobre essa ideia de amor. A gente vai trabalhar inclusive amanhã à noite sobre disciplina na igreja, mas você deve começar a pensar o que de fato é amor. Amor é detestar o mal e praticar o
bem. Isso é amor. Aí olha o que ele diz no versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, o que você nota, meus irmãos? Você nota que todas as vezes que você tem uma relação de dons, você vai ter a linguagem de que o dom é para o outro, somos membros um do outro, nós edificamos o outro, ou seja, o dom nunca é um bem em si mesmo, o dom nunca é para você, o dom nunca é um patrimônio exclusivo. Sim, Deus te abençoou, é a tua individualidade, mas Deus te deu esse dom pela graça para que você seja bênção, para que você edifique o corpo, para que você abençoe os outros membros. E o que vai fazer com que a gente use o dom de maneira correta é o amor. Quando nós temos uma ideia correta do amor de Deus, então nós nos percebemos da maneira correta e usamos o que Deus nos deu de maneira também correta. Segunda relação, Efésios. Abre em Efésios capítulo 4. A segunda relação de dons que nós temos no Novo Testamento, Efésios 4, a partir do versículo de número 11. Talvez seja importante, só para situar os irmãos, ler a partir do versículo 1 do capítulo 4, só para que você note a construção. Veja o que está sendo dito. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em... Olha o amor aparecendo na lista dos dons. Suportando-vos em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade que o pastor promoveu na igreja. Está escrito assim na tua Bíblia? A unidade do Espírito, no vínculo da paz. A unidade da igreja é a unidade do Espírito. A gente vai perceber que 1 Coríntios 12 fala exatamente disso, meus irmãos. É exatamente do vínculo que o Espírito Santo cria, da sua comunhão e a perspectiva do amor. Veja o versículo 4. Há somente um corpo, mais uma vez, né? Um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Preste atenção nisso. Há um só corpo e um só espírito. E veja como isso reverbera em 1 Coríntios capítulo 12. É a mesma linguagem, a mesma temática. Paulo está desenvolvendo nas igrejas a mesma ideia, basicamente. Então avança comigo um pouquinho, agora para o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deixe-me só trazer um detalhe no versículo 13. Até que todos cheguemos à medida correta da unidade da fé. Nota a temática da unidade, da comunhão. Então, olha, nós recebemos dons com qual propósito? De crescermos em unidade, crescermos em comunhão. Cristo fez uma obra grandiosa, maravilhosa na cruz por nós. E aí o que ele faz? Ele nos dá dons para que a gente continue a obra, para que a gente continue unindo até a perfeição, até chegar em um contexto onde nós seremos levados, basicamente, por Cristo, corpo glorificado. Então, até o final, basicamente, é o que ele trabalha conosco. Então, você percebe qual o propósito dos dons? Mais uma vez, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O indivíduo recebe um dom, e o dom não é para ele mesmo. O dom é para a igreja. O dom é para a edificação
dos santos, para o crescimento da igreja. Nós não temos, escuta isso com carinho e vai te ajudar a perceber erros nas interpretações pentecostais e neopentecostais das Escrituras. Nós não temos textos a respeito de dom, onde o dom é para você, onde o dom te enriquece, onde o dom te abençoa. Não, sempre é você foi incluído no corpo de Cristo e eu vou te capacitar para que você seja usado por Deus nessa obra e abençoe a outros. Então essa é a segunda relação. Vamos para o texto, 1 Coríntios 12 agora. Por isso que eu disse que não tem como trabalhar 1 Coríntios 12, 13 e 14 com calma, explicando cada termo, porque olha o tempo que eu já levei só para chegar até aqui, né? 1 Coríntios 12. Vamos rapidamente ler, dos versículos 1 a 11. Vou fazer 3 observações e depois continuo a partir do 12. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por que a gente precisa saber dos dons? Porque Deus disse. Estudar sobre os dons é importante? É. Por quê? Porque Deus não deseja que sejamos ignorantes quanto a isso. Tem uma discussão aqui, não vou entrar nesse mérito, porque no texto grego não existe a palavra dons, que aparece aqui. Então seria, uma tradução mais literal, seria, a respeito dos espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E se você percebe a continuidade no versículo 2, parece que ele está falando de pessoas mesmo. Sabeis que outrora, quando eram gentios, lembra que ele já fez um contraste entre espirituais e carnais, dentro do próprio texto. Parece que ele está falando sobre isso, mas eu não vou entrar nessa grande polêmica. Vamos tratar aqui como dons, porque é o capítulo sobre dons. Então, continuando no versículo 2, sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Olha, ele vai fazer uma descrição de como nós éramos no passado, antes da conversão. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Logicamente, que não é alguém simplesmente dizendo Senhor Jesus da boca para fora. É alguém de coração, aceitando a divindade de Jesus, a conversão. Que o texto está dizendo, ninguém se converte, se não for um milagre. É uma obra de Deus, basicamente. E aí agora, a partir do versículo 4, ele afunila os dons. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Nota, nós temos unidade e diversidade. Os dons são diversos. O Espírito é um. Ele continua. E também há diversidade nos serviços. Mas o Senhor é o mesmo. Mais uma vez, diversidade e unidade. Versículo 6. E há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, dos versículos 4 a 6, meus irmãos, nós temos uma riqueza de interpretação aqui. Primeiro, esse texto pode ser utilizado para provar a divindade do Espírito Santo. Porque o texto fala do Espírito no versículo 4, depois ele fala sobre o Senhor e depois ele fala sobre Deus. 3 maneiras de apontar aqui para a divindade. Então, você pode ter 3 formas de falar do Espírito no mesmo texto, ou, como há apontamentos também, você teria aqui um apontamento para a Trindade, ou seja, a Trindade se envolve diretamente nos dons que a igreja recebe. É obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo a capacitação de cada indivíduo. Isso é importante? É grandioso. Nós não estamos falando de simplesmente você receber uma capacitação de final de semana e sair agora dizendo, eu aprendi a fazer. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma condição espiritual que Deus te dá e que de fato vem dele. A condição é dele. Então, cuidado, igreja, para não se tornar muito pragmática e acreditar que a gente mesmo capacita os outros, que a gente mesmo faz com que o outro seja grande, consiga aprender certas áreas. Sim, meus irmãos, nós somos instrumentos de
instrumentos pedagógicos nas mãos do Senhor? Somos, ninguém nega isso. Você é instrumento para o crescimento do outro, nós já vimos isso. Mas no final das contas, o outro faz quando Deus o habilita. O outro faz quando Deus o capacita. Basicamente o que está sendo trabalhado. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então nota que o Espírito Santo, ele se manifesta, mas ele tem uma finalidade. Quando nós falamos de dons, então os dons, eles possuem uma finalidade, está no plano de Deus. Não cabe a mim e a você dizer como deve ser a igreja, como os dons devem ser utilizados. Deus, ele tem um plano e um propósito para a igreja. Por isso que o texto nos diz que é ele quem vai nos direcionar. Tem um fim proveitoso. Dons não têm fins destrutivos. Dons têm fins proveitosos. Ah, pastor, eu sei qual é meu dom. Sabe qual é? Matar, roubar e destruir. Tá bom, Satanás? É porque muitas das vezes é assim. Qual é o teu dom? Criar confusão, criar intriga, criar facção, separar o que Cristo uniu na cruz. Eu sou craque em causar problema, em tirar a paz. Não é dom não, meu irmão. Para de perceber assim, você está completamente errado. Isso é satânico, isso é diabólico. Não tem nada de dom. Então, o dom, ele tem um fim proveitoso. O dom edifica, o dom constrói, o dom une, traz paz para a comunidade. Então, cuidado com as percepções que a gente tem, advindas aí de muitos meios que eu lá sei quais são, né? Então, cuidado com tudo isso. Ele fala sobre o fim proveitoso, olha o versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Então, nota, quem dá? O Espírito. Mediante o Espírito. A outro, segundo outro Espírito, a palavra do conhecimento. Está assim na sua Bíblia? Tá, não. Então, um recebeu um dom dado pelo Espírito Santo. O outro recebeu outro dom dado pelo mesmo Espírito Santo. Continua. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Duas observações que eu quero fazer com os irmãos. 5 vezes é dito nesse texto. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Ele cita um dom e ele diz, é o mesmo Espírito. E nós temos aqui os implícitos, né? Porque todos os outros dons que estão sendo mencionados, ele já parte do ponto de que você já entendeu que deve dizer, também é o mesmo Espírito. Então aqui você tem um texto muito enfático do apóstolo Paulo, dizendo, todos os dons que existem na igreja do Senhor Jesus Cristo foi dado pelo mesmo Espírito. Só existe um Espírito. Então a igreja, nesse sentido, não tem como categorizar qual é o dom maior e melhor, porque o Espírito é o mesmo. E a partir disso ele vai desenvolver o capítulo. Então ele diz, olha meus irmãos, a ideia de como nós nos comportamos na igreja, como nós tratamos um ao outro é teológica, mais uma vez, estão percebendo? Se você não entende que de fato é o mesmo Espírito quem capacita todos na igreja, todos, do algo mais simples a ser feito, do algo ao mais complexo, é o Espírito Santo. Meus irmãos, alguém vir para essa conferência ajudar a colocar cadeiras no lugar, a tirar tripé, a colocar microfone, sabe quem foi que colocou esse desejo no coração? Você sabe? Deus. Porque por nós mesmos, nós estávamos no meio do mundo. Ontem eu estava, depois que a gente saiu de um jantar aqui, por sinal, maravilhoso, né? Obrigadão. Então, aí eu passei por um local ali que na minha época não existia, né? Como se fosse um restaurante, um bar, um negócio que tem ali perto do girador ali. Eu estou apontando para cá, mas às vezes é para lá, né? Eu sou meio...
Então, aí eu estava lá e um monte de gente. Meus irmãos, por nós mesmos, a gente era no meio do pecado, do lamaçal. Nós estávamos no meio da farra, se destruindo e destruindo os outros. Então era aí onde nós estávamos. Mas a obra aconteceu na nossa vida. Lembra que é assim que ele começa o capítulo, dizendo: antes vocês estavam nisso. Antes vocês viviam assim. 1 Coríntios capítulo 12 começa te lembrando quem você era. E agora te dizendo: tudo que você faz é mérito do Espírito Santo. Tudo que você faz. E Deus vai colocando desejo, vontade na igreja e diversidade na igreja para que haja um enriquecimento maravilhoso. Então a igreja, quando ela entende unidade como uniformidade, ela atenta à obra do Espírito Santo. Não é simplesmente algo qualquer, meus irmãos, é um atentado teológico. O que nós temos? Nós temos uma igreja múltipla, diversa, plural, porque Deus decidiu assim. Foi Deus que quis dessa maneira. Por quê? Porque Ele entende que é isto que enriquece uns aos outros. E como a gente vai perceber, isso traz codependência, a gente precisa uns dos outros, a gente enriquece um ao outro. Então Ele começa partindo de uma construção teológica. Ou seja, eu mostrei para os irmãos ontem que você precisa da cristologia para você se comportar na igreja de maneira adequada. Agora eu estou dizendo que você precisa da pneumatologia. Você precisa da doutrina do Espírito Santo para você poder se comportar na igreja de maneira adequada. Tudo que a gente faz em igreja é teológico. Tudo. Só que nós estamos acostumados a não ter essa leitura. Nós estamos acostumados a ver as coisas não pelas lentes do Senhor. Mas o que o texto está dizendo é: problemas com dons na igreja é problemas com o Espírito Santo, é problemas com a doutrina. Não estamos entendendo. Então, a partir do versículo 12, do capítulo 12, o que nós percebemos? Olha o que o texto diz, versículos 12 a 14. Porque assim como o corpo, lembra que nas duas outras passagens apareceu a figura do corpo, né? Mais uma vez. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Interessantíssimo esse final. Com respeito a Cristo. Como assim? Pluralidade em Cristo. Porque aqui a gente esperaria, por exemplo, que ele dissesse assim também com respeito à igreja. Mas ele diz com respeito a Cristo. Ontem eu falei disso. Cada um de nós estamos em Cristo. Cada um de nós somos Cristo. Nesse sentido, o corpo de Cristo é diverso. O próprio Cristo é diverso. Nesse sentido que está sendo trabalhado. Olha a riqueza do que nós estamos falando. Continua, versículo 13. Pois em um só Espírito, se você achava que tinha acabado esse negócio de um só, pois continua. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Quero focalizar, jogar o holofote no versículo 14. O corpo não é um só membro, mas muitos. Como assim, pastor? Como o corpo é muitos membros? O que você pode pensar sobre isso aqui, meus irmãos? Basicamente, todos nós fazemos parte deste corpo. Todos nós. Foi plano de Deus que a igreja não fosse constituída de uma pessoa apenas. Por isso que é um atentado toda essa perspectiva do crente sem igreja, ou do desigrejado, querendo ser crente sozinho. O crente freelance, né? Na nossa época, como um pastor amigo meu gosta de dizer, né? O ser humano é criativo. Ele não gosta da igreja que Jesus criou, ele diz: eu vou criar a minha, fazer do meu jeito. E como é a tua igreja? Ah, eu não suporto os irmãos, então o que é que eu faço? Ah, então minha igreja é meu quarto e meu computador. E se falar demais, eu te excluo do meu Facebook, né? E acaba muitas vezes sendo isso a igreja. Então, uma perspectiva errada de igreja. Então, a igreja ela é constituída de muitos membros. Meus irmãos, o que está sendo dito aqui é o seguinte: quando não há diversidade, não há corpo. Quando não há diversidade, não há igreja. Não há igreja. Logicamente, que algumas coisas nós precisamos ter muita sabedoria e podemos uniformizar algumas coisas. Uniformizar no sentido, por exemplo, algumas doutrinas não tem como abrir mão.
Então, se a gente abre mão de algumas doutrinas, a divindade de Jesus Cristo, por exemplo, se você abre mão disso em nome da pluralidade, você perdeu o próprio Cristo, a própria igreja, a própria percepção de Bíblia e tudo mais. Então, nós não estamos falando de abrir mão de tudo, nós estamos falando de, dentro do cercado da sã doutrina, dentro do cercado da ortodoxia, entender que a igreja não é constituída de um só membro, não é constituída disso. E aqui tem várias perspectivas, várias aplicações que eu poderia fazer, vou fazer só uma para avançar. Igreja, entenda, cada vez mais, 42 anos de história, 42 anos de trabalho. Eu acredito que a igreja já entendeu que não é o pastor, a andorinha que faz o verão. Entenderam? Porque já passaram vários pastores, saíram, e o próprio irmão Tinto já assumiu como pastor da igreja interino por algum tempo. Quem faz a igreja, meus irmãos? Quem compõe a igreja? Nós. É novidade não, né? Eu vi um silêncio aí meio sepulcral, mas é concentração, eu entendo. Então, quem faz a igreja? Você. Quem faz a igreja? Nós. Mas há uma falha na igreja, muitas das vezes, em perceber que uma pessoa faz tudo, ou meia dúzia de pessoas, né? Realizam toda a obra. Quando uma igreja coloca a responsabilidade, como o pastor Elton colocou muito bem aqui, de aconselhar, de pregar, de adorar, quando a igreja ela não cumpre o seu uns aos outros, o seu ministério da reciprocidade, essa igreja está doente. Está doente. Porque no final das contas, a igreja é orgânica. Ela funciona nesse dinamismo, onde todos estão ali não para serem passivos e simplesmente receberem, mas para serem ativos na obra. Cada um de nós assumir uma função, ser muito ativo na obra do Senhor. Então, meus irmãos, vários desses ministérios, por exemplo, o ministério apostólico acabou, e a igreja acabou? Não, não acabou. Foram importantíssimos. Eles lançaram os fundamentos da igreja, lembra Efésios capítulo 2? A partir da pedra angular que é Jesus Cristo. Mas a igreja continuou. Então nós precisamos entender isso. Não podemos nos isentar da nossa responsabilidade de ser igreja, porque a igreja não é só um. Amém? A igreja não é só um. E aqui vai um aconselhamento, né, para nós que somos líderes, para mim mesmo, né, pastor Elton e os demais que são líderes. É preciso entender que a igreja não é composta só de nós. Precisamos dos irmãos. Precisamos. E precisamos dizer isso para eles. Então, não, mas é porque eu sou um pastor que faço tudo. É a igreja sozinho, é? Showman, né? Muito bem. Não. Você faz tudo, mas você tem que dar oportunidade para outros. Deixar outros crescerem, outros se desenvolverem, outros entenderem a sua relevância, a sua importância. Então, eu já fui tentado em alguns momentos a fazer. Eu disse, rapaz, porque quando você coloca na mão de fulano e ciclano, não sai. Então, eu vou e faço. Os cabelos vão caindo, a gente vai estudando Bíblia, Deus vai trabalhando no nosso coração, e a gente entende, o irmão é que tem que fazer mesmo. E ele não vai fazer do teu jeito, ele não vai fazer da tua forma, ele vai fazer do jeito dele. E aí a gente precisa ir incentivando, ir elogiando, ir trabalhando com eles, vamos nos aperfeiçoando. Mas eu tenho dito, né, no decorrer do meu ministério, que a minha meta é deixar com que a igreja ande sozinha. Não no sentido de que a igreja se orgulhe de que não precisa de pastor. Aí é um extremo errado. Por quê? Porque Deus deu o dom, chamou homens para ser pastor e trabalhar com a igreja. Mas, quanto mais a igreja consegue funcionar sozinha, trabalhar sozinha, realizar os seus eventos e fazer as coisas acontecerem juntamente, em cooperação com seus líderes, mais essa igreja é madura. Mas essa igreja se desenvolve. Então é preciso, meus irmãos, entender. O pastor dessa igreja não é igreja sozinho. Você precisa fazer a sua parte. Pastor, eu estou em falta com isso. Deus está te dando uma oportunidade de hoje à noite se arrepender. Colocar a mão na massa e começar a trabalhar. Então, parar de reclamar. Você já notou que quem não trabalha reclama? Reclama que é uma beleza. Interessantíssimo. Tudo que os outros fazem é errado. Eu conheço pessoas, né, que assim,
Ah, assim não, assim não, assim não. Pois faça, meu irmão de Deus. Se você sabe fazer tudo, ou você é uma bênção no nosso meio, por que você não faz? Mas o que acontece, meus irmãos, é que às vezes o Espírito não é para fazer. É para baixar, dividir, denegrir, criar problema. Faça a obra. Deus te deu dons, faça. Faça com amor, faça com carinho. Não faça por causa do pastor, por causa de Deus. Mas faça. Então, cuidado com essa passividade. Eu tenho conhecido algumas igrejas maiores, onde os membros estão indo para se esconder em algumas igrejas. Não querem trabalhar. Igreja pequena é interessante, né? Por quê? Porque a igreja pequena, quando você falta, faz falta, né? Se você falta, faltou alguma coisa, porque todo mundo faz um pouquinho, né? Igreja grande, não. Muitas das vezes eu vou e passo despercebido pela multidão e estou lá. E tem um monte de crente procurando esse tipo de igreja. Para quê? Para não fazer nada. Porque está aprendendo com o mundo que eu simplesmente sou um freguês. Me sento e quero receber. E se não tiver de boa qualidade a comida, eu chamo o garçom e esculhambo ele, porque eu dei 10%. Isso não é igreja, meus irmãos, isso é restaurante. Pizzaria. Não é igreja. Repensa um pouco. Precisa servir, precisa trabalhar. Deus te chamou para trabalhar. Deus te capacitou para você trabalhar. Vai dizer o quê para Deus? Senhor, é porque, sei lá, o Senhor me chamou, meu dom é não fazer nada. Será que você vai poder dizer isso para Deus? Não tem como. Continua, versículos 15 a 20. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Aqui eu gosto de dizer, a seção mimimi da Bíblia. Tem essa seção vitimista, né? Então assim, é porque eu não sou, como o texto diz aqui, né? Versículo 15, é porque eu não sou mão. Porque se eu fosse mão, aí eu fazia o trabalho. Aí o texto continua, versículo 17, né? Versículo 16. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, se eu fosse olho, aí eu faria o trabalho. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando a cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. E aqui, meus irmãos, tem um texto que atinge um determinado grupo da igreja, ou determinadas pessoas, que muitas das vezes começam a lamentar, a se entristecer, a se desanimar na fé, porque olham para certos dons, certos talentos que Deus concede na igreja e dizem assim, mas eu não tenho esse talento. Eu gostaria de participar do coral, eu gostaria de compor músicas, eu gostaria de tocar, eu gostaria de poder ensinar, eu gostaria de poder pregar, mas eu não sou mão, mas eu não sou olho. Deus te fez o quê? Ouvido? Como a igreja precisa de ouvido, não é verdade? Como a igreja precisa. Meus irmãos, aqui pare um pouco de se vitimizar na obra do Senhor. Para com isso, meu irmão. Deus te deu um dom. Todo dom que é dado é do Espírito. Todo dom que é dado é do Espírito. Para de se ver como alguém irrelevante, como alguém que não tem tanto valor, que não tem tanta importância. Deixe-me dizer para os amados irmãos que depois de mais de 20 anos de crente, eu entendi que muitas das vezes só a presença de um crente já é importante num culto. Só a presença. Quando um crente vai, e ele está lá todo domingo, você pensa que isso é pouco, né? Não, porque eu não toco, porque eu não canto, mas a tua presença todo domingo enriquece, e eu vou usar essa palavra com cuidado, né? Mas energiza o coração do teu pastor. Anima o coração do teu pastor. Uma ovelha simplesmente simplesmente está lá, todos os domingos, todas as programações, está lá, é compromissada.
Meus amados irmãos, nós não precisamos fazer muito. Ninguém está pedindo para que você tenha dons que são aplaudidos, dons que o mundo valoriza e reconhece. Não. O que está sendo pedido é: faça aquilo que Deus te capacitou. Faça. E às vezes nós somos tão proativos no nosso trabalho, né? Às vezes no trabalho eu sou líder. Às vezes no trabalho eu dou treinamentos, faço ensinamentos e faço tanta coisa no meu trabalho, tanta coisa, o que me pedem eu faço, e se eu não sei eu aprendo e faço, e eu estou ali à disposição do patrão. Na igreja, onde está a proatividade do povo de Deus? Na igreja. Então, reclama menos e faz mais. Reclama menos e faz mais. Para de se enxergar como vítima, porque quem te comprou foi o sangue de Jesus. Foi Cristo. Para. Começa a se olhar como peça importante, como engrenagem importante dentro da máquina, no processo. Engrenagem crucial. Engrenagem que deve estar ali funcionando. Cuidado para não ser a engrenagem que emperra a máquina, né? Cuidado. Porque se a engrenagem não gira, o que é que ela faz? Ela emperra. Ela dá problema. Aí o relógio não funciona mais. Por quê? Porque aquela engrenagem que tinha só aquela funçãozinha ali de girar, ela não está mais girando. Então todos nós precisamos entender que minha presença incentiva, anima, abençoa. Então, meus irmãos, eu lembro que numa das igrejas que já fui membro, eu lembro de uma pessoa que não tinha tanto destaque na igreja. Não tinha tantos talentos ou a sabedoria que o mundo valoriza e aplaude. Mas essa era uma irmã, já com certa idade, se eu não me engano 60, 65, eu não lembro exatamente a idade dela. Mas que ela tinha 40 anos de crente, orando pela igreja. Orando diariamente, orando pelo pastor, orando pelos cultos, orando pelas pregações. 40 anos. E deixe-me te dizer uma coisa. Provavelmente, muitas brigas foram evitadas por causa das orações daquela irmã. Muitas contendas. Quando a irmã baixa a cabeça e diz: Senhor, dá paz à igreja, ajuda a liderança, dá atitude sábia. Aos olhos do mundo, o que essa irmã fez durante 40 anos? Nada. Nada. Eu acho que quando a gente chegar no céu, a gente vai ter uma surpresa enorme. Sabe alguns que estavam em destaque? Assim, paz, faz tudo, destaque. É o crente showman, né? O showwoman. Mulher Maravilha, o Homem-Aranha na frente da igreja. Quando a gente chegar no céu, talvez a gente nem veja essas pessoas lá. Chega assim: rapaz, estou procurando fulano. Olha mais para baixo, está ali, ó. Lá do outro lado do abismo. Olha para lá. Quando você chega lá, você chega assim: rapaz, de quem é essa mansão aí? É daquela irmã. Irmã? Que irmã? Eu não sabia nem que essa irmã era lá da igreja. Era lá da igreja? Eu não sabia não. Ela frequentava a igreja há 2 anos. 2 anos? Eu nunca vi essa irmã. Orando pela igreja. Intercedendo, joelho no chão pela igreja. Então, se você pode fazer muito pela igreja. Você não precisa ter os dons e os talentos que outro tem. Porque se todo mundo tiver o mesmo dom, acaba o corpo. Não é isso? Não é esse o argumento? Então para de querer o dom do outro. Para. Faz o que Deus colocou na tua vida. Colocou no teu coração. Pastor, eu nunca tive a oportunidade de estudar. Eu vejo irmãos se lastimando sobre isso no decorrer da minha vida. Eu nunca tive tanta oportunidade de estudar e terminar o meu 2º grau e coisas assim. Então, assim, na igreja eu tenho uma dificuldade enorme. Dificuldade para quê? Para pregar? Não, ninguém está lhe chamando para pregar, não. Provavelmente seu dom não é esse, porque tem que estudar mesmo. Provavelmente seu dom não é esse. Mas consegue recepcionar? Consegue orar pelas pessoas? Consegue incentivar as pessoas a estarem nos cultos, nas programações? Consegue? Então tem muita coisa que você pode fazer na igreja. Nota que a lista de dons não se restringe. Não tem nem tocar na lista de dons, já viram isso aí? É o dom principal, pastor. Como é que não tem, né? Faltou o dom.
Pois é, os músicos se cuidem. Se cuidem aí, menino. Então, quando você olha para tudo isso, meus irmãos, percebe a riqueza. Para e vai trabalhar. Continuando, olha comigo agora. Aqui, dois detalhes ainda nessa seção do 15 a 20. Versículo 18. Versículo 18 é o coração pulsando desse texto aqui. Nota. Mas Deus dispôs os membros. Quem dispôs os membros? Deus. Não é difícil de entender, não. Colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. O que significa isso? De acordo com a vontade de Deus. Você faz parte dessa igreja local, Igreja Batista Regular da Fé. Por quê? Porque Deus te deu o dom que essa igreja precisa. De acordo com a vontade de Deus. Nós não estamos numa igreja local por acaso. Não estamos. Nós estamos exatamente no local que Deus quer que a gente esteja, para abençoar com os dons e talentos que Deus nos deu. Então nota que esta também é uma batida, é uma repetição. Se você percebe no versículo 11, é dito, distribuindo como lhe apraz. Agora, quando você chega no versículo 18, como aprouve a Deus. Obra dele, obra dele. Você está nessa igreja porque Deus quis colocar você aqui. Deus te salvou para ser membro dessa igreja e fazer a diferença nessa igreja. Fazer a diferença aqui. Eu lembro de um irmão uma vez, em um aconselhamento comigo, dizendo que ia sair da igreja, porque na igreja dele não tinha departamento infantil. Ele disse, na minha igreja não tem departamento infantil. Estava ele e a esposa, né? Vieram conversar comigo, num aconselhamento. Eles não eram lá da igreja, eram de uma outra. E, pastor, o que é que o senhor acha? E como nosso amigo e tudo, o que é que o senhor diria para a gente? Eu disse, você tem certeza que você procurou o pastor certo para fazer essa pergunta? Eu disse, não, pastor, a gente confia no senhor. Eu disse, pois funde um departamento infantil na igreja. Não tem departamento infantil, tem um casal já para trabalhar. Olha que legal. Vocês dois, porque vocês não fundam, não trabalham. Ai, porque é cansativo, aí quer cansar os outros, né? É bom demais, ó. Fundo trabalha, meu irmão. Faz a coisa acontecer. Fica, não, porque a igreja boa é aquela igreja que tem aquilo. Igreja boa é aquela igreja assim, assim, assim. Faz. E devagarinho Deus vai abençoando, vai trazendo um, vai trazendo o outro, vai crescendo, vai melhorando, vai aperfeiçoando. Igreja desiste de ser vítima para Deus. Amém? Desiste disso. Não tem como não se vitimizar diante de Deus, não. Continuando aqui. Versículo 26, meus irmãos. Desculpe, isso. Versículo 26 agora. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Você vai perceber que nessa seção aqui, que nós temos do 21 ao 25, nós temos agora um outro problema sendo tratado. Era aquele irmão que dizia, ai, mas eu não sou olho, ai, mas eu não sou pé. Agora é o irmão que diz, eu sou o cara. Esse irmão não tem nada não, mas eu preciso de ninguém. Olha aí, veja comigo aí a partir do versículo 21, né? Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Mas às vezes isso é dito na igreja? Não pode dizer, mas a gente é teimosinho, né? A gente diz, eu não preciso de você. Não preciso, pode ir embora. Pode ir embora, eu faço. Olha o espíritozão, né? Assim, o orgulho saindo pela boca assim, né? Eu faço, não preciso. Meus irmãos, não há espaço para esse tipo de postura também na igreja. Não há espaço para o vitimismo, onde você se enxerga como alguém que não contribui em nada, mas também não há espaço na igreja para você pensar que você contribui com tudo, para você pensar que só depende de você. Olha o que ele vai dizer,
Pelo contrário, versículo 22. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos, eles são... O que é que diz o texto? Descartáveis, lógico. São fracos. Deus não gosta da fraqueza. É isso? Não. É na fraqueza que Deus nos faz fortes. São necessários. Olhemos para cada membro como necessário. É necessário. Nós não entendemos a vontade e o plano de Deus, mas os membros são necessários. Lógico que eu estou falando de crente, né? Estou falando do diabo na igreja, não. Estou falando de crente. Continuando, versículo 23. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Quem coordenou o corpo? Deus. Concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja... O que é que o texto diz? O que é que a gente trabalhou ontem, hein? Foi sobre o quê? Divisão, não foi? E o que o texto diz? Para que não haja divisão no corpo. O que isso significa, meus irmãos? Significa que quando nós aprendemos o nosso lugar, quando nós aprendemos como nós podemos contribuir, da maneira que nós podemos contribuir, nós não vamos querer assumir o lugar de ninguém, nós não vamos querer tomar a função de outra pessoa, fazer o que outra pessoa faz, cada um se coloca no seu devido lugar, e quando todo mundo se coloca no seu devido lugar, o corpo funciona. O corpo funciona bem. Então, nesse sentido, não há divisão. Então, falamos, a divisão é um atentado contra a obra de Deus. O Espírito Santo nos capacita com dons justamente para a gente não dividir, justamente para a gente somar, para a gente edificar, para a gente fazer crescer. E o texto nos diz, cuidado com a divisão que nasce a partir do ego, a partir dos dons, porque eu estou pegando uma bênção e transformando em uma maldição. Eu estou pegando algo maravilhoso e usando para destruir. Cuidado com isso. Para que não haja divisão no corpo. E o texto diz pelo contrário. O que é que Deus quer de nós? Por que Ele nos deu tantos dons? Para que a gente coopere. Para que os membros cooperem com igual cuidado. E o texto diz o quê? Em favor uns dos outros. Isso é igreja, meus irmãos. O que é igreja? Cuidar uns dos outros. Trabalhar uns para os outros. Em favor uns dos outros. Isso de fato é igreja. Os dons são dados nesse sentido. O que acontece com a igreja de Corinto? A igreja de Corinto, ela era uma igreja orgulhosa. E uma igreja que começou a acreditar que os dons populares, ou os dons que chamavam mais atenção de destaque, era o que tinha de mais importante. E eles começaram a olhar para os dons de maneira equivocada, de maneira egoísta. E eles perderam de vista que não dá para falar de dom sem essa teologia. Não dá. Não dá para falar de dom sem entender o que Cristo fez, o que o Espírito Santo fez, qual é a minha posição, o que eu devo fazer dentro do corpo. Não dá. Então, o que vai acontecer se eu não entendo tudo isso? Briga, contenda, divisão. No final das contas, a igreja nunca prospera e cresce. Então, basicamente, o que ele nos diz? Ele diz, olha, esta é a percepção. Então, toda a glória de Deus, tudo voltado para o Senhor. Aí, meus irmãos, ele continua aqui, a gente vai já caminhando para o encerramento, e ele vai nos dizer o seguinte, versículo 26, né, que eu li. Se um dos membros sofre, todos pisa nele, pisa nela. Se um membro sofre, o que é que eu faço? Eu faço ele sofrer mais. Faço. É ruim, tem que pagar os pecados. Quem paga os pecados é Cristo, meus irmãos. Não precisa piorar a vida dos outros, não, viu? A gente já tem problema suficiente, né? Você não precisa causar mais, não. Então, a ideia, basicamente, é você recebeu dons, não foi para causar problema. Você recebeu dons para aperfeiçoar, para cooperar, para abençoar, para ajudar. Foi para isso aqui. E aí, olha a simbiose que acontece na igreja. Lembra que nós já temos aqueles textos que nós gostamos, né? Chorai com os que choram. Se alegrem com os que se alegram. E aqui é basicamente isso. Aqui é basicamente quando um sofre, todos sofrem.
E por que todos sofrem? Porque você já bateu o dedo mindinho na porta? Acontece, não é? Dói só o dedo mindinho, né? E a gente continua normal. O dedo mindinho que... É assim? Não, dói tudo, dói tudo. Já teve um órgão do corpo inflamado? Uma unha encravada. Não precisa de muito, não. Não precisa de ter a vesícula com pedra, não, né? Não precisa, não. No rins, não precisa, não. Basta a unha encravar, assim. Aí você, pronto, você não é mais ninguém. Consegue andar direito. Aí, pronto, a vida já se tornou terrível. Pronto, o corpo acabou. Meus irmãos, quando um membro está triste, toda a igreja entristece. A gente não percebe isso, porque a gente é tão individualista, que a gente só se preocupa com a nossa felicidade individual mesmo, egoísta. Parece que a gente pode estar bem e felizes quando pessoas estão tristes na igreja. Não dá. Então nós temos descrições bíblicas aí, se você lembrar, por exemplo, de Hebreus 13, né, eu gosto desse texto, e esse texto, inclusive, foi pregado na minha posse na igreja em Souza, né, pastor Gilson, né, me deu a honra de estar pregando no meu culto de posse, e ele citou Hebreus 13, e o que ele dizia, o que ele disse, eu lembro do conselho dele até hoje, ele disse o seguinte, ele disse, cuidado para que quando você não cuida do pastor, o pastor geme. Lembra lá de Hebreus 13, né? Não é dito isso, né? Que o seu pastor não esteja pastoreando gemendo. Por quê? Porque quem perde é a igreja, meu irmão. Que visão terrível. Teu pastor precisa estar bem espiritualmente para pregar. Percebe. Precisa estar em paz. Precisa estar bem. Se ele não está... Então, automaticamente, toda a igreja vai padecer, toda a igreja vai sofrer. É questão de tempo. A igreja definha. Mas quando uma liderança está bem, ou um irmão importante da igreja que ocupa essa função, ou um outro membro, quando aquele irmão não está bem, o que acontece com toda a igreja? A igreja definha. A igreja perde energia, não tem prazer de fazer nem programação. Começa a fazer por obrigação, como um fardo, como um peso, porque tem que fazer. Quem perde? Você. Você perde. Se o teu pastor, independente de ser pastor Elton ou outro, quando Deus mudar, né? Deus vai mudando as peças do xadrez quando Ele quer. De acordo com os dons, as épocas, da maneira dele. Se o teu pastor estiver gemendo, você precisa fazer algo urgente por ele. Urgente. Ajudá-lo. Abençoá-lo. Porque se o dedo está latejando, não tem como segurar o martelo, meu irmão. Não tem como. Não tem como. Cuida disso. Preste atenção. Nunca esqueci desses conselhos tão importantes dados pelo pastor para mim. Muito rico. Senti inclusive falta dele hoje. Mande um abraço para ele, Teodolino. Irmão muito amado. Fechando aqui, meus irmãos. Encerrando aqui, a gente pode falar muito. Eu posso passar a noite toda e os irmãos sabem que eu gosto de falar. Então, quando chega no final do 1 Coríntios 12, aí nós temos aquele conselho assim, ó, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Que entretanto é esse, hein? Pois ele acabou de falar de um monte de dom, fez uma lista enorme, não foi pra gente? Dons. Ele diz, entretanto, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Como assim? Se empenha para os melhores dons. Aí olha o que ele diz, e eu passo a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. Estão lembrados do texto de Romanos? Estão lembrados do texto de Efésios? Lembra do item que tem em Romanos e em Efésios? Amor. Só que agora, o apóstolo Paulo, ele entende, eu preciso desenvolver. Acabou meu tempo, foi? Quando vai chegando assim, eu estou acabando, viu? Isso aí é código do pastor Elton, eu sei, mas... Estou acabando, pastor. Estou acabando. Então, quando nós olhamos, né, aqui para 1 Coríntios, então o que é que nós precisamos lembrar? Que existe um dom por excelência. E esse dom, ele vai ser desenvolvido em todo o capítulo. Todo o capítulo 13 é sobre isso. É sobre o desenvolvimento desse dom por excelência.
Eu mencionei 2 aspectos. Mencionei no começo que todo dom é para o outro, lembra? Todo dom é recíproco para edificação. E o aspecto do amor. O aspecto do amor está evidente aqui. O aspecto uns aos outros, ele é regado justamente pelo amor. Então é a base de servir o outro. Então o que você deve buscar? Então eu gosto de dizer assim, eu vou já ler uma partezinha para a gente concluir. Mas o que você deve buscar? Se você está em pé de guerra na igreja e você continua achando que está exercendo seus dons e talentos para Deus e Deus está se glorificando de você, aí você volta para 1 Coríntios 12, lá no iniciozinho, 1 Coríntios 12, aí você vai para cá, ó. 1 Coríntios 12, quando ele vai falar sobre a nossa vida antes de Cristo. A respeito dos dons, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito afirma anátema Jesus. Ele volta para a minha vida antes de ser crente, porque ele quer fazer um contraste. Ele está querendo dizer, antes de você ser crente, você vivia assim. Agora, você vive da seguinte maneira, desta forma. Lembra de Romanos 12, quando ele diz, o amor seja sem hipocrisia. Basicamente o que ele está dizendo, meus irmãos, é não faz sentido a gente querer estar servindo, exercitando os nossos dons, habilidades que Deus nos deu na igreja, se não há amor da minha parte. Se eu não amo os irmãos, se eu não perdoo os irmãos, se eu não edifico, se eu não abençoo, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É o que a gente vê em igrejas muitas vezes pentecostais e neopentecostais, todo mundo querendo a segunda bênção, todo mundo querendo falar em línguas. Quando você vai na igreja, não tem amor, não tem piedade, não tem caráter. Meus irmãos, a base é caráter. Lembra que antes do dom, você recebe o fruto do Espírito. Qual é o primeiro fruto? Fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Amor. Primeiro fruto do Espírito. Antes de dom, você recebe caráter. Com caráter reprovado, pouco importam os teus dons. Está perdendo tempo. Não faz sentido nenhum. Então é por isso que 1 Coríntios 13 existe. Não por causa do meu casamento, né? Ah não, porque 1 Coríntios 13 vai falar lá do amor do homem e da mulher. Nada com isso. Paulo nem pensou nisso. Eu sei que é pregado em casamento. Eu não quero dizer que não possa ser pregado. Pode ser aplicado em todo tipo de relacionamento amoroso. Mas o propósito não é esse. O propósito é dom. 1 Coríntios 12, 13, 14. Por isso que ele começa dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Esse aqui é... Lembra do de Cristo, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Não, mas tem uns que falam a língua dos homens e dos anjos, meu amigo. Se não tiver amor, aqui é um exagero de linguagem, né? Não é que existe língua dos anjos. Os irmãos já viram que quando o anjo fala, ele fala na nossa língua, na Bíblia, né? Então não tem esse negócio de labachúria aqui, não. Se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ou seja, nada. Ainda que eu tenha o dom, olha o versículo 12, eu tenho o dom de profetizar. Esse aqui é forte, meu amigo. E conheça alguns mistérios. Não, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. Se eu não tiver amor, nada serei. Ah, mas eu vou distribuir os meus bens, né? Foi isso que Jesus disse para o jovem rico, né? Distribua os bens. Se eu distribuir os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo, mártire, para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Aí a gente podia pregar cada característica, né? O amor é paciente. Na igreja tem paciência? Uns com os outros, amém? Amém, a igreja tem paciência. Se não tem, é para ter. Fica a exortação em nome de Jesus. O amor é benigno, faz bem o outro. O amor faz bem o outro. Não mata não, faz bem.
O amor não arde em ciúmes. Aí, por causa dessa palavra ciúmes, eu acho que é aplicado para os casamentos, né? Mas lembra que até Deus fala que o Espírito Santo arde em ciúmes pelo seu povo. Então, aqui não é casamento. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. E eu queria parar bem aqui e dizer: não procura os seus interesses. Por que eu li até aqui e parei bem aqui? Porque eu mostrei que nas três listas, o dom é sempre para o outro. O dom é sempre para o outro. E agora ele diz: o amor, que é o dom por excelência, esse amor, ele não procura os seus interesses. Porque para ser um dom real e verdadeiro, ele procura o interesse do outro. Ele procura abençoar o outro. Então o amor, ele sempre se volta para o próximo. E aí, meus irmãos, eu quero encerrar mostrando só um versículo de 1 Coríntios 14. Só para dizer que eu falei também, 1 Coríntios 14, né? Então, olha comigo, 1 Coríntios 14, versículo 4. 1 Coríntios 14 fala de dois dons, né? Lembra do dom de línguas e do de profecias. Dois dons. E ele está defendendo que o dom de profecias... É outro sinal? Deve ser preferido porque traz entendimento, né? Então, olha o que o versículo 4 diz. 14:4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a... Aí, algumas pessoas dizem assim: pronto, pastor, pois eu vou falar em língua porque me edifica. Aqui é ironia, meus irmãos. Paulo está ironizando porque o dom não edifica a si mesmo. O dom não é para mim. Paulo está comparando a profecia com o dom de línguas. Ele diz: olha, você não pode preferir o dom que edifica a si mesmo, porque o dom dado nas Escrituras é para edificar o outro, para edificar o próximo. O dom tem esta finalidade, e não a finalidade de me mostrar minha capacidade, me elevar e coisas do tipo. Então, encerro dizendo o seguinte para os amados irmãos: que este pequeno panorama sobre dons, essa pequena construção sobre dons, seja usada, essa é a minha oração, pelo Espírito Santo, não simplesmente para que você obtenha mais conhecimento e tenha mais verdades bíblicas. A gente precisa da teologia, a gente precisa da interpretação bíblica séria, saudável, mas minha oração é que produza prática, real, verdadeira, viva, para que daqui a aproximadamente 20 anos, o irmão Tinto falou de 2000 a 2003, né? Daqui a 20 anos, se Cristo não voltar, um irmão vem aqui à frente e diga assim: como foi bom 2020 a 2023. Como tinha vida, como as pessoas serviam, como as pessoas se amavam, como as pessoas evangelizavam, como cada um assumiu seus próprios dons, como cada um marcou a vida daquela igreja. Que nós possamos, meus irmãos, continuar fortes e firmes até a volta do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Deus amado, peço que perdoe as minhas limitações na transmissão e peço que o Teu Espírito Santo preencha as lacunas que eu deixei. Alcança os corações, Senhor. Traz arrependimento àqueles que não têm servido, aqueles que não têm, ó Deus, exercitado o seu dom dentro da casa do Senhor para edificação uns dos outros. Traz, Senhor, edificação para a passividade espiritual de muitos. Que essa igreja continue ativa. Se o Senhor não voltar, por mais 42 anos, servindo ao Senhor com alegria, com amor, com paixão, mas principalmente, ó Deus, exercitando o amor, que é a base para os dons. Em nome do Senhor Jesus. Amém.